Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. Naruto, o Ninja Peitou-in, parte 9, capítulo 74. Desde então, Obito Uchiha nunca mais saiu da caverna. Ele não queria mais ouvir, muito menos ver, nenhuma história escandalosa sobre ele e Rin. Embora a pessoa no mangá não fosse Rin, sua aparência, cor do cabelo, figura, tudo era diferente. Ela apenas usava o nome de Rin, mas era repugnante. Só de ouvir falar disso, ele sentia náuseas, como se quisesse vomitar. Obito queria desesperadamente fechar aquele jornal, mas assim como o Diário do Mundo Ninja, não conseguiu encontrar o endereço. No fim, só lhe restou beber, com amargura, 2 garrafas grandes de refrigerante. Apenas os arrotos e as bolhas conseguiram dissipar um pouco do ressentimento em seu coração. Assim, por quase 3 meses ele ficou escondido na caverna, sem ir a lugar nenhum. O escapismo, embora vergonhoso, realmente funcionou. Obito Uchiha se sentiu muito mais relaxado durante esse tempo. Como não precisava mais fingir ser o profundo Madara Uchiha, nem executar o plano Olho da Lua, Obito sentiu um grande alívio. Talvez por estar de melhor humor, seu apetite melhorou e ele até ganhou um pouco de peso. Havia também boas notícias. Zetsu havia recebido informações de que Nagato ainda estava prosseguindo com os pré-requisitos para o plano Olho da Lua, o plano de coleta das bestas com cauda. Ao saber disso, a chama da vingança de Obito reacendeu. Hehe. Bom, aguarde e verá. Este mundo desesperado não tinha mais valor algum. Ele criaria um novo mundo. Um mundo com Rin, e um mundo onde jornais jamais poderiam ser lidos. Obito, o que você trouxe? Voltando à realidade, Obito lançou-lhe um olhar um tanto impaciente. Tobi parecia ter apenas 2 baldes de kits de refeição familiar do velho chefão. Não, espere, o que ele segurava era um jornal. As cores vibrantes indicavam claramente que era o Diário do Mundo Ninja novamente. Ao ver o jornal, o rosto de Obito escureceu instantaneamente. Ele realmente odiava o Diário do Mundo Ninja. Foi essa coisa que arruinou seu plano Olho da Lua. Eu não disse que não leio este jornal. Livre-se dele, leve-o embora. Obito acenou com a mão, querendo espantar Zetsu Branco. Mas Zetsu Branco permaneceu impassível. Você realmente não vai verificar? Está escrito aqui que você visitou a Vila da Grama novamente ontem à noite. Hahaha, estou morrendo de rir. Nós dois não ficamos juntos a noite toda? Inicialmente, Obito mostrou-se completamente indiferente. Mesmo que o Diário do Mundo Ninja se tornasse o jornal mais influente de todo o mundo ninja, não conquistaria seu reconhecimento. Ele já havia descartado o jornal, convencido de que todas as suas notícias eram falsas. Mas as próximas palavras de Zetsu Branco o fizeram estremecer. No entanto, por que tem uma foto sua ali? O quê? Outra foto minha? Obito ficou chocado. 3 meses atrás, o Diário do Mundo Ninja publicou 2 fotos em alta definição, uma dele usando a máscara espiral e outra sem ela. Obito quebrou a cabeça, mas não conseguiu descobrir quando as 2 fotos haviam sido tiradas. Assim que soube da foto, ele pegou o jornal e o desdobrou. Eram 2 jornais, o de hoje e o de ontem. 3 fotos no total. A que mostrava um grande fogo em sua pupila do Mangekyou Sharingan, a foto de Obito chutando o cachorro, e a da noite anterior, Obito Uchiha, a mão negra emergindo do hospital em chamas. Como todos sabiam, não existia Photoshop no mundo ninja. Portanto, esta foto era real. Isto. Obito estalou a língua, incapaz de articular uma frase completa. Anteriormente, todas as fotos eram do Sharingan de 3 Tomoe. Esta era a primeira foto nítida do Mangekyou Sharingan. O formato deste Mangekyou era exatamente igual ao seu. De acordo com as descrições das vítimas, a capacidade de intangibilidade e a capacidade de distorção espacial também eram idênticas às dele. Só restava uma possibilidade. Será que sou mesmo eu? Obito Uchiha sentiu-se um pouco perplexo. O que você está fazendo? Quando recuperou os sentidos, viu Tobi tirando uma máscara do bolso e tentando colocá-la na cabeça. Comparando-a com a foto e olhando para o próprio Obito, Tobi disse sinceramente, é realmente idêntico, Obito. Você tem um irmão gêmeo? Será? Ele se lembrou. Seus pais haviam morrido no campo de batalha há muito tempo. Ele fora criado pela avó desde a infância. Impossível, absolutamente impossível. Olha, Tobi tirou um espelho do bolso. Obito pegou-o e imediatamente sentiu que algo estava errado. Quando foi que meu rosto ficou tão redondo? Obito percebeu que havia se tornado muito mais rechonchudo. Até mesmo as rugas profundas do lado direito do rosto haviam desaparecido. E todo o seu rosto parecia muito mais cheio. Ele repassou mentalmente o que havia feito durante esses 3 meses sem sair de casa. Passará apenas deitado entediado na cama, comendo kits de refeição familiar do velho chefão, frango frito, hambúrgueres, batatas fritas e refrigerante. Dormindo, Obito se lembrou de tudo num instante e encontrou a resposta. Com certeza, ele não tinha evacuado o suficiente. Tudo era culpa de Tobi. Ele ficava perguntando o que era evacuar, não lhe dando tempo para fazer cocô. Ignorando esses pensamentos, Obito colocou a máscara que Zetsu Branco lhe entregou, olhou para a foto e depois para si mesmo no espelho. Era realmente ele. Até mesmo o formato do Mangekyou era idêntico. No entanto, definitivamente não era ele. Porque, sabendo o que Obito Uchiha fazia, quem melhor do que ele para saber? Ele jamais havia feito algo assim. Ele olhou para os 2 relatórios novamente. Diziam que ele destruiu a Vila da Grama, massacrou 1.800 pessoas, sem poupar nem os cães. Ontem, ele estava ainda mais desvairado, erradicando impiedosamente o último sobrevivente da Vila da Grama. Mas ele nunca tinha feito nada disso. Os eventos anteriores, tudo bem, ele admitiu. Ele realmente os tinha cometido. Mas destruir a Vila da Grama? Por que incriminá-lo, um inocente desavisado, por algo que ele não fez? Por quê? Diário do Mundo Ninja, você não tem coração. Tobi, onde está essa pessoa agora? Obito apontou para a foto, perguntando a Tobi. Ele precisava capturar essa pessoa pessoalmente, interrogá-la brutalmente e espancá-la.
Você quer dizer seu irmão gêmeo? O mundo ninja está dizendo que Obito Uchiha retornará esta noite. Obito Uchiha? Sim, esse não é o seu irmão gêmeo? Eu o chamo de Obito Uchiha. Após um momento de conflito interno, Obito deixou de se importar com o nome dado a Tobi. Eu também vou hoje à noite, declarou Obito com firmeza. No entanto, olhando para a barriga saliente, acrescentou: Tobi primeiro me arranja uma roupa folgada. Naquele dia, naquela noite, numa floresta perto de um castelo na Terra da Grama, após uma distorção espacial semelhante a um vórtice, Obito Uchiha apareceu. Segundo relatos, o último esquadrão de Jounin sobrevivente da Vila da Grama estava escondido naquele castelo distante. Eles estavam em uma missão, evitando assim o destino de serem completamente aniquilados. Portanto, estavam sob a proteção de um certo senhor do País da Grama. Muitos no mundo ninja acreditavam firmemente que Obito Uchiha retornaria naquela noite para erradicá-los por completo. Consequentemente, naquela noite a Terra da Grama era um ponto de encontro de heróis, uma constelação de estrelas. Caçadores de recompensas de todo o mundo ninja convergiram para lá. Nem mesmo a enorme fortaleza conseguia comportar tanta gente, e embora aquela floresta estivesse longe da fortaleza, ainda havia muitos emboscados, à espera de uma oportunidade. Então, Obito Uchiha pensou que estaria seguro ali, mas estava enganado. Assim que apareceu, sua entrada triunfal o transformou imediatamente em alvo. Svi, svi, svi. Antes mesmo que pudesse se firmar, Obito foi atacado por kunais vindas de várias direções. Felizmente, ele imediatamente usou sua habilidade de intangibilidade para desviar dos ataques. Obito Uchiha está aqui. Um uivo excitado ecoou por toda a floresta. Não havia emoção no grito, apenas uma ânsia feroz por dinheiro. Todos se agitaram imediatamente. A floresta aparentemente vazia instantaneamente gerou inúmeras pessoas com olhos brilhantes. Havia gente por toda parte. Com esse ímpeto, Obito sentiu vontade de fugir. Mas o Diário do Mundo Ninja já havia revelado extensivamente os detalhes de suas habilidades do Mangekyou Sharingan. Mesmo que outros não pudessem necessariamente derrotá-lo, sabiam como lidar com ele e neutralizá-lo. O vórtice distorcido acabará de aparecer, e ele já estava sob ataque. Svi, svi, svi. Dezenas, centenas de outros ataques foram lançados. Obito só pôde desistir de tentar escapar e usar sua habilidade de atravessar corpos para desviar dos ataques. Olhando novamente para a multidão que se aglomerava, Obito ficou sem palavras. Ele tinha vindo ali para causar problemas para Obito Uchiha, mas como havia se tornado o alvo dos ataques? Caramba! Agora, parecia que mesmo que não fosse uma merda, seria considerado uma merda. Este mundo de mentiras. Ele estava cansado. Destrua-o. Rápido. Do outro lado. Kakuzu, que viera às pressas de outro país, viu a máscara espiral e seus olhos brilharam em verde. Obito Uchiha sua cabeça. Não, esses 1 bilhão de ryu, eu aceito. Capítulo 75. No dia seguinte, na Torre Central. Logo cedo pela manhã, os 3 membros da equipe 7 se reuniram novamente para ler o jornal. Eles haviam desenvolvido um hábito. Todas as manhãs, pegavam um exemplar do Diário do Mundo Ninja para se informar sobre o mundo. Manchete da primeira página. Chocante. O absolutamente cruel Obito Uchiha tenta erradicar o último sobrevivente de Kusagakure. Mais uma manchete de primeira página. Ainda bem que não havia outros cantores no mundo disputando os holofotes, senão, com certeza seriam ofuscados por esse Obito Uchiha. Ao ver a notícia, Sakura soltou um suspiro de surpresa delicado e perfeitamente sincronizado. Obito Uchiha atacou de novo? Ele é tão malvado. Por um lado, ela estava chocada com as atividades de Obito Uchiha nos últimos dias. Via notícias sobre ele diariamente. Por outro lado, queria agir de forma fofa na frente de Sasuke. Esse era um truque que Naruto havia lhe ensinado secretamente ontem. Coisas como agir de forma fofa, inocente ou ser uma lótus branca pura. Naruto disse que essas coisas eram as mais atraentes para homens diretos como Sasuke. Ela queria experimentar todas. E agora parecia estar funcionando. Sasuke olhou para Sakura surpreso, mas não respondeu, continuando a ler. Só o fato de Sasuke ter olhado para ela fez o coração de Sakura disparar, como se um dinossauro estivesse à solta dentro dela. E de fato, o plano tinha dado certo. Ela lançou um olhar de gratidão para Naruto, disfarçadamente. Naruto, você é realmente incrível. Você sabe de tudo. Assim que eu pegar o Sasuke, com certeza te darei um grande envelope vermelho. Naruto não estava prestando atenção. Ele estava lendo as notícias com Sasuke, curioso. As notícias continuavam relatando que assim que Obito Uchiha apareceu, foi cercado por inúmeros ninjas e quase não conseguiu escapar. Infelizmente, embora Obito Uchiha estivesse ainda mais patético do que o cachorro que havia chutado naquele dia, sem um braço e sangrando profusamente no local, ele ainda conseguiu fugir no final. Um certo senhor Kakuzu, que preferiu permanecer anônimo, ofereceu uma crítica mordaz. Obito Uchiha primeiro aniquilou Kusagakure, depois seus sobreviventes, e por fim, tentou exterminar o último indivíduo remanescente de Kusagakure. Ele não poupou nenhum único cachorro durante esse processo. Nesse ritmo, Obito Uchiha bem que poderia perder todo o senso de vergonha. Ao mesmo tempo, esse cavaleiro de olhos verdes revelou que convidava Obito Uchiha a procurá-lo sempre que precisasse se meter em encrenca. Após ler as notícias, Naruto ficou cheio de perguntas. Eu nem sequer contratei um ator para aparecer. De onde surgiu esse Obito? Ele abriu seu canal para verificar as mensagens. Em apenas um dia, havia dezenas de milhares de mensagens não lidas. Mensagens demais, ele nem queria olhar. Abriu a conversa com Naruto, magnata das notícias. E lá estava ele, o clone havia relatado informações sobre a aparição de Obito na noite anterior. Ele havia ignorado. Que pena, suspirou Naruto por dentro. Ele perdeu uma ótima oportunidade de vingança ontem. Mas quem poderia imaginar? Todo mundo ninja sabia que Obito Uchiha ia. Qualquer pessoa perspicaz perceberia que era uma armadilha.
Para evitar expor sua identidade, ele nem sequer providenciou um clone. Afinal, com tanta gente em emboscada, uma única cusparada coletiva poderia afogar alguém, e mesmo ele provavelmente não correria grandes riscos. Ele não esperava que enquanto o impostor não tivesse ido, o verdadeiro óbito Uchiha de fato tivesse ido. Esse óbito parecia um pouco lerdo. Desde que você o estude a fundo, óbito Uchiha não é tão difícil de lidar. Após ler a manchete da primeira página, Sasuke largou o jornal. Vendo um óbito tão patético, ele sentiu que sua força atual poderia ser realmente muito boa. Naruto estendeu a mão, pegou o jornal e, analisando logicamente, disse: é só o Mangekyou dele que está dando um pouco de trabalho. Se houver um jeito de lidar com o Mangekyou dele, será muito mais simples. Seus olhos se depararam com um minúsculo artigo de notícias no canto da página, e ele não pôde deixar de exclamar de surpresa. O conteúdo da notícia era simples: Daimyo da Terra da Grama morre engasgado com um bolo? Mas esse Daimyo não morreu engasgado antes ou depois. Ele só precisou esperar até que Uzumaki Golden chegasse à Terra da Grama para morrer engasgado. Sem nem olhar, Naruto sabia quem era o culpado. Uzumaki Golden não era uma pessoa honesta? Por que ele matou o Daimyo logo no início? O que foi? Perguntou Sakura em tom exagerado. Naruto enrolou o jornal com um ar culpado. Nada. Sasuke franziu a testa, semicerrando os olhos para Sakura. Ele abriu a boca, mas antes que as palavras saíssem, desviou o olhar, apenas para encará-la novamente. Ele fez isso várias vezes. Essa atitude divertiu Naruto. Ele sabia que Sasuke normalmente não ficava tão dividido. Será que hoje ia ter um bom espetáculo? Sakura viu tudo isso e seu coração se encheu de alegria. Você foi ótimo, Naruto. Uma pessoa sombria dentro dela gritava descontroladamente. Sakura, você... O rosto de Sakura ficou completamente vermelho, e ela estava extasiada por dentro. Sasuke realmente chamou meu nome por vontade própria. Parece que o método de ensino de Naruto realmente funciona. Nesse momento, ela ouviu Sasuke continuar. Você não está doente hoje, está? Não, Sakura sentiu-se um pouco sufocada, com o coração batendo tão forte que parecia que ia saltar do peito. Será que está chegando? Mas as próximas palavras de Sasuke a atingiram como um raio. Então, por favor, não fale assim? É um pouco nauseante. O batimento cardíaco de Sakura, que oscilava violentamente, quase parou, caindo instantaneamente a zero. Ela perdeu visivelmente toda a cor, até mesmo seu estilo de desenho mudou de cores vibrantes para preto e branco. A atuação dramática deles quase fez Naruto cair na gargalhada. Embora ele tenha se esforçado ao máximo para se conter, Sakura ainda o ouviu. Ela olhou para Naruto com uma expressão de dor. Naruto entendeu naturalmente o que ela quis dizer, mas virou o rosto. Não é problema meu. Sakura, cara, só posso te ajudar até certo ponto. Minhas namoradas da vida passada, bem, digamos que não eram muitas. Eu nem tive uma. Nem eu mesmo era habilidoso nessa arte, então conseguir te ensinar alguma coisa já é uma grande conquista. O Sasuke está em outro nível. Ele é imune a todos os truques. Você continue tentando. Ao perceber a situação constrangedora, Naruto ativou seu jutsu de mudança de assunto. A propósito, Sasuke, você quer receber a marca agora? A marca, referindo-se à marca celestial desenvolvida pelo próprio Naruto, podia absorver energia natural e convertê-la em energia física, que então podia ser extraída para restaurar o chakra. O efeito era excelente, atingindo atualmente uma taxa máxima de recuperação de 5% por hora, o que era mais rápido do que 99,9999% das taxas de recuperação de todos os ninjas. De acordo com as observações de Naruto, a taxa média de recuperação para ninjas no mundo ninja era de cerca de 3 a 5 dias. Esses dados se referiam a situações em que o chakra estava praticamente esgotado e sem qualquer auxílio medicinal. De 3 a 5 dias para 20 horas, verdadeiramente notável. Vamos fazê-lo. Sasuke foi muito decidido. Isso também foi o que o Sensei Bon sugeriu na noite anterior, dizendo que poderia ajudá-lo a melhorar sua força. Ele não fazia ideia de que Naruto havia instruído o Sensei Bon a dizer aquilo, e que tudo isso era para lidar com Orochimaru. Naruto tocou a nuca de Sasuke com ambas as mãos. Com uma onda de chakra, 3 tomoes se formaram. Sasuke instantaneamente sentiu uma sensação de coceira e ardência. Por que sinto coceira e dor ao mesmo tempo? O Sensei Bon disse que não havia efeitos colaterais, não disse? Cough, talvez meu domínio ainda não seja perfeito. Naruto afirmou, dando a entender que definitivamente não era, pois ele havia descoberto através de interrogatório que o selo amaldiçoado de Orochimaru tinha tais efeitos colaterais, e ele havia adicionado alguns pequenos detalhes personalizados para torná-lo mais autêntico. Sakura, você quer um? Ao ver a reação de Sasuke, Sakura hesitou por apenas um instante antes de estender o pescoço. Sim. Ela estava prestes a aprender o jutsu de selamento de chakra, e se também dominasse essa técnica, poderia ter uma quantidade extra de chakra próprio todos os dias. A ajuda seria imensa. Naruto a tocou novamente. Sakura sacudiu o pescoço, sem sentir nenhuma da coceira ou dor que Sasuke havia mencionado. Não sinto nada. Tosse. Claro, Sasuke precisava cooperar com a apresentação, você não. Não se pode generalizar o físico das pessoas. Isso mostra que o seu físico, Sakura, é melhor que o do Sasuke. Sakura, sério? Ela se animou visivelmente percebendo que além do controle de chakra, ela tinha algo mais que superava o super gênio Sasuke. Naruto olhou para o relógio e disse, vamos, o exame está quase terminando. Capítulo 76. Toei Central Salão. Todos os candidatos aprovados no exame se reuniram no salão, formando fila para prosseguir para a próxima etapa. Um total de 7 equipes, totalizando 21 pessoas, foram aprovadas no exame. 5 equipes de Konoha, um da Vila da Areia e um da Vila do Som. Esse número era compatível com a força das respectivas aldeias. Uma notícia interessante.
Todas as 3 equipes da última turma de Genin, totalizando 9 indivíduos, foram aprovadas no exame. Entretanto, entre os 70 a 80 Genins de Konoha que participaram deste exame Chunin, a maioria dos quais já havia se graduado há muito tempo, apenas 2 equipes foram aprovadas. Finalmente deixou de ser a pior aula que os professores já tinham ministrado. Nesse momento, dentro do salão, as equipes Genin estavam em meio a uma agitação caótica. Como rosto da equipe 7, Naruto naturalmente se posicionava na linha de frente. Ele examinou a multidão e constatou que todas as pessoas em que estava interessado estavam presentes. Que bom, ninguém o desapontou. Então, Naruto percebeu que Hinata o observava secretamente. De repente, ele virou a cabeça e piscou para ela. Hinata corou instantaneamente com o coração acelerado e timidamente baixou a cabeça para brincar com os dedos. Uma garotinha tímida muito engraçada. Em seguida, ele percebeu outro olhar, e Naruto olhou novamente. Era Ino. Ele também piscou para ela em cumprimento, e Ino retribuiu a piscadela de forma adorável. Ver? Existe uma grande diferença de personalidade entre as pessoas, mas isso não foi tão divertido. Hinata era mais fofa, mais divertida de provocar, de vê-la corar e ficar tímida. Ele desviou o olhar e olhou para o palco. O terceiro Hokage liderava o grupo, sendo os demais examinadores, ninjas de Konoha desconhecidos e os líderes de cada esquadrão. Os líderes da equipe eram em sua maioria conhecidos, Might Guy, Kakashi, Azuma e Amadura Kurenai. Naturalmente, também estava presente o convidado mais importante deste exame Chunin, nosso querido Orochimaru. Ao perceber o olhar de Orochimaru se desviando para ele, o coração de Naruto se agitou. Sasuke, não me culpe por ser implacável. Então, Sibilo. Sasuke apertou a marca na nuca soltando um som estranho. Sasuke, com você está bem? Sakura perguntou imediatamente preocupada. Vendo onde Sasuke estava agarrando a mão, ela olhou para Naruto em busca de ajuda. Naruto, veja rápido, os efeitos colaterais de Sasuke estão piorando. Estou bem, Sasuke interrompeu Sakura. Não era dor, apenas coceira. Como alguém coçando a sola do pé. Isso deu vontade de coçar nele. Já está começando, Sasuke-kun? No palco, Orochimaru olhou para Sasuke com um olhar de admiração. Como esperado, essa presa havia suportado os efeitos colaterais da marca da maldição e chegado até aqui. Em suas memórias fabricadas, a força de Sasuke naquela batalha o deixou ainda mais invejoso. Sharingan, e ainda por cima com 3 Tomoe. Ele sabia usá-lo com habilidade e possuía fortes habilidades em Genjutsu. No fim, ele precisou usar muitos truques para conseguir pegá-lo. Ele reprimiu a vontade de umedecer os lábios com a língua. Em breve, o Sharingan seria dele. Enquanto isso, os olhos de Gaara estavam fixos naquele garoto de cabelos loiros. Gaara. Kankuro percebeu o olhar indiscreto de Gaara e o provocou deliberadamente. Gaara desviou o olhar. Aquele homem, só matando-o é que a sua própria existência teria sentido. Do outro lado, juventude. Sinto que estou pegando fogo. Ao ver tantos oponentes fortes, os olhos de Rock Lee brilharam de entusiasmo. Ele lançou um olhar entusiasmado para seu companheiro de equipe Neji, e depois para os outros 2 oponentes escolhidos, Uchiha Sasuke e Uzumaki Naruto. Ele ficou completamente satisfeito. Todos esses eram adversários que ele respeitava, muito fortes. Mestres de Taijutsu Neji, mestres de Genjutsu Uchiha Sasuke e Uzumaki Naruto. Nos próximos jogos, se ele pudesse usar isso, sua velocidade extrema poderia derrotar Neji, e seu chakra explosivo garantiria que ele não fosse controlado por Genjutsu. Ele definitivamente derrotaria os 3. Esses 3 eram gênios. Se ele conseguisse derrotá-los honrosamente neste exame Chunin, seria simplesmente perfeito. Que prova melhor da sua juventude do que esta? Ele, Rock Lee, também poderia alcançar o nível de gênio através de treinamento árduo. Ele também era um gênio. Uma demonstração de genialidade em esforço. Lee. Tentem sem palavras, chamou Rock Lee, que já estava em chamas, dizendo-lhe para se acalmar para evitar que ele entrasse em combustão espontânea. Esse garoto parecia um pouco impulsivo demais. Todas as pessoas que eu estava observando também passaram no exame. Após uma rápida análise, Neji chegou a uma conclusão. Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, o ruivo da Vila da Areia. Entre os 3, especialmente Uzumaki Naruto, ele não era o último colocado da academia antes? Como ele cresceu repentinamente a esse ponto? Será que o destino predestinado em que ele sempre acreditou ainda teria uma chance para um perdedor dar a volta por cima? E então deixe-me testemunhar. Genjutsu, ele tinha um jeito de lidar com isso. Se for apenas Genjutsu, ele só conseguiria derrotá-lo e fazê-lo voltar à sua forma original. Naruto já havia percebido os olhares dos 3 há muito tempo. Infelizmente, seus oponentes não eram eles. Ontem, ele aprendeu muita informação com Uchiha Rokutsu, um repórter do Diário do Mundo Ninja. Uma das informações era: muitos candidatos foram aprovados no segundo exame e seus pontos fortes eram desiguais. Portanto, para melhorar o nível de competitividade e evitar disputas tediosas para os VIP, decidiu-se realizar uma rodada preliminar após o segundo exame, mantendo apenas metade dos alunos para o terceiro exame. Após saber dessa notícia ontem, Naruto já havia feito seus planos. A fase preliminar seria determinada por sorteio. Embora fosse chamado de desenho, o leque de possibilidades de manipulação era vasto. Um genjutsu suficientemente poderoso poderia controlar completamente a seleção. Naruto não se importava com os outros, mas precisava enfrentar o oponente mais forte. Então, na noite passada ele escolheu sua concubina dentre estas 4 oponentes: Gaara, Hyuga Neji, Rock Lee e Yakushi Kabuto. No fim, ele empatou com Yakushi Kabuto. Portanto, Naruto não conseguiu corresponder aos olhares daqueles 3. Nesse momento, a segunda examinadora, Anko Sensei, anunciou: a segunda prova terminou.
O Lord Hokage explicará agora as regras para a terceira prova. O antigo Hokage afirmou imediatamente, sem rodeios. Este exame era um microcosmo das batalhas entre nações aliadas, servindo como substituto para a guerra e, incidentalmente, demonstrando o poder de cada vila aos diversos patrocinadores. Foi muito direto, muito cru. Era a primeira vez que Naruto via o terceiro Hokage sendo tão pragmático. Se isso for realmente verdade, ele se perguntou se o Hokage ficaria feliz daqui a um mês, quando visse a verdadeira força de Naruto. Enfim, vamos logo começar a partida. Ele queria ver o sangue fluir. Após o terceiro Hokage terminar seu discurso desconexo, um árbitro chamado Ayachi Jeko se adiantou para explicar em nome do terceiro. Este examinador pareceu ter tido um pouco de azar. Suas olheiras eram de um roxo profundo, e ele tossia constantemente. Ele dava a impressão de que sua vida não duraria muito mais tempo. Como esperado, Ayachi Jeko anunciou a rodada preliminar, que havia vazado na inteligência. O conteúdo também era consistente com a inteligência. Havia muitas pessoas, então era necessária outra seleção. O formato era simples. Desta vez, não tinha nada a ver com equipes, apenas batalhas individuais. Os oponentes seriam determinados por sorteio. No entanto, antes disso, os indivíduos podiam decidir se continuavam participando da partida. Chegamos até aqui, ninguém vai desistir, juiz. Depressa, vamos para a próxima etapa. Naruto não conseguiu conter o resmungo, incentivando o andamento da luta. Como resultado, a realidade lhe deu um tapa na cara. Eu quero desistir da partida. Mal ele terminou de falar, alguém levantou a mão para se retirar. Naruto virou a cabeça e ficou estupefato. Aquela pessoa de cabelos grisalhos e óculos não era o Kabuto? Tem algo errado, não é? Meu encontro com você foi arranjado há muito tempo, e era para ser o primeiro. Capítulo 77. Você é o Yakushi Kabuto de Konoha, certo? Jeko Ayachi folheou alguns arquivos, comparou as informações com as da pessoa e assentiu. Pode ir agora. Sim. Yakushi Kabuto saiu andando sem parar. Assim, sem mais nem menos. Ele simplesmente foi embora? Naruto ficou sem palavras, observando a figura de Kabuto se afastar. Por que esse cara não insistiu um pouco mais? Não, seu chakra era abundante e seu corpo estava perfeitamente bem. Então por que ele desistiria? Naquele instante, Naruto lembrou-se subitamente dos dados do oponente que havia coletado. Yakushi Kabuto havia falhado 7 vezes consecutivas no exame Chunin como Genin. Com seu chakra e força, era impossível que ele falhasse 7 vezes. A única explicação era que ele mesmo não queria passar. Será que esse cara era um espião de outra vila ninja? Era possível. Contudo, isso era algo para se considerar depois. O que precisava ser resolvido com urgência era: o resultado do sorteio da primeira rodada já havia sido determinado. Como ele poderia mudar um resultado que já estava decidido? Ele considerou usar Genjutsu para impedir Kabuto de sair, mas o terceiro Hokage estava presente, e seria muito repentino. O resultado já estava confirmado. Ele não tinha tempo para se preparar. Com esse pensamento, Naruto olhou repentinamente para o Uchiha Rokutsu, não para o repórter Doma Tayui. Rokutsu, use seu pequeno cérebro e pense em alguma coisa. Rokutsu percebeu naturalmente o olhar de Naruto. Ele deu uma dica sutil, e Naruto olhou para o canal de bate-papo. Uchiha Rokutsu, chefe, não posso mudar isso. Para evitar que outros percebessem, usei um genjutsu sugestivo, e esse genjutsu era de uso único. Uzumaki unificador. Não quero explicações, só quero resultados. Uzumaki unificador. Se não conseguirem, deem 5.000 voltas em torno de Konoha esta noite. Uchiha Rokutsu. É? Desta vez a punição é tão simples assim? Uzumaki unificador. Parada de mãos. Corrida nua. A Uchiha Rokutsu. Chefe, eu não quero sair por aí passeando nu. Vou fazer isso agora mesmo. Olhando para cima, Naruto viu que Doma Tayui, o repórter, estava correndo apressadamente para o fundo. Com licença, vou ao banheiro. Kakashi deu um passo para o lado, deixando o repórter do Diário do Mundo Ninja passar. Ele estava correndo muito rápido, mas seu rosto não demonstrava que ele estava se segurando para não urinar. Que estranho. Kakashi suspirou internamente, então olhou para seus 3 alunos. Cada um deles possuía uma força notável, especialmente Naruto. Ele ouvirá dizer que, quando estava na academia, Naruto ainda era o último colocado. Na época, acreditou nisso, mas depois... Contudo, Naruto certamente brilharia intensamente neste exame Chunin, certo? Afinal, toda vez que via seu ninjutsu, ficava impressionado, renovando sua compreensão sobre a técnica. Ele próprio já estava insensível a ela. Desta vez, deixaria o mundo ninja boquiaberto. Então, ninguém mais quer desistir agora, certo? Sem obter resposta, Jeko Ayachi anunciou: já que ninguém desistiu, as partidas vão começar. O número total de participantes é exatamente 20. 10 partidas individuais. Os vencedores passarão para a terceira fase. Esta rodada preliminar não tem regras. Ela continua até que uma das partes morra, entre em colapso ou se renda. Portanto, se não quiserem morrer, rendam-se rapidamente. Contudo, se eu determinar que o resultado já está decidido, intervirei para evitar baixas desnecessárias. Agora, comecem. Após o árbitro anunciar as regras, uma cobertura no canto superior esquerdo da parede se abriu, revelando uma tela de LED em seu interior. Este é um placar eletrônico. Ele exibirá aleatoriamente os nomes dos 2 combatentes de cada partida. O primeiro grupo será revelado agora. Aleatório? Quase todos os Genin tiveram essa pergunta em mente. Raramente viam tecnologia tão avançada, mas, devido à força de Konoha, ainda acreditavam no que o árbitro dizia. Todos os 20 examinandos encaravam atentamente o placar eletrônico. Quem estaria no primeiro grupo? Piu-piu. Sem dar tempo para ninguém pensar, o placar eletrônico começou a exibir os nomes dos participantes. Logo, o resultado apareceu. Naruto Uzumaki contra Yakushi Kabuto? Por que Kabuto, que já havia saído, ainda apareceria nisso? Isso foi
Realmente aleatório? Instantaneamente, os pensamentos de todos se dispersaram. Yakushi Kabuto já havia partido, então seus olhares se voltaram coletivamente para a única pessoa envolvida, Naruto. Naruto fez o possível para demonstrar surpresa. Afinal, ele, Naruto, não sabia de nada. Sasuke, que o conhecia bem, entendeu imediatamente. Naruto, você não planejou isso, planejou? Sussurrou perto de seu ouvido. Eu não fiz isso, eu não faço isso, não fale besteira. Naruto imediatamente negou tudo 3 vezes, indicando que ele também era uma vítima. Tudo foi obra de Uchiha Rokutsu, não do mentor Uchiha Obito. Isso só pode ser obra dele. Nesse momento, o líder do esquadrão da Vila da Areia, Jounin, estava igualmente perplexo. Konoha é realmente implacável. Nós apenas queríamos que Konoha desmoronasse. E Konoha? Eles realmente querem trapacear, deixando alguém avançar diretamente para a terceira rodada. Não existe lei? Não existe moral? Não, quando eu voltar, preciso divulgar isso com muita veemência. Essa Konoha não tem mais vergonha nenhuma. Do outro lado, percebendo a anormalidade em todos os candidatos, Hiruzen Sarutobi voltou a olhar para o placar eletrônico. Naruto Uzumaki contra Yakushi Kabuto? Ele leu em voz alta, duvidando se seus olhos o haviam enganado. Yakushi Kabuto já não havia se retirado? Ele olhou novamente, de fato não havia lido errado. Okage-sama, um membro da Anbu veio pedir instruções sobre como lidar com essa situação. Hiruzen Sarutobi lançou um olhar para a multidão reunida ao redor. Os habitantes de sua própria vila eram irrelevantes. Eram principalmente os 2 Jounin de outras vilas. Essa questão foi tratada de forma deselegante. Hiruzen Sarutobi deu uma risadinha para aliviar a tensão. Esta tela foi usada pela última vez no ano passado. Deve ter apresentado algum defeito por ficar tanto tempo sem uso. Só precisamos empatar de novo. Sua expressão permaneceu inalterada, mas em sua mente, ele já ponderava, alguém deliberadamente colocou o Jinchuriki da 9 caudas e o Yakushi Kabuto juntos. O que isso significa? Percebendo que a atenção de todos havia voltado para a tela, ele chamou um membro da Anbu e deu ordens diretas. A tela começou a piscar novamente, o sorteio aleatório recomeçou. Ao contrário de antes, todos agora tinham um leve tom de hesitação no rosto. Será que essa Konoha faria mais alguma coisa? Desta vez, tal como da outra, foi igualmente rápido. O resultado apareceu num instante. Naruto Uzumaki contra Neji Hyuga? Ao verem esse resultado, muitos de fora sentiram alívio. Um confronto entre 2 gênios da mesma aldeia. Konoha ainda era justa. Naruto Uzumaki, hein? Neji olhou para o garoto loiro que conversava com seus companheiros de equipe. Apenas um aluno com o pior desempenho, mas um pouco mais forte em Genjutsu. Certo, ele se formou há apenas 3 ou 4 meses e era o último colocado em todas as áreas da academia. Ele só conseguiu treinar Genjutsu continuamente para ganhar o título de gênio. Sua força em outras áreas era inimaginável. Agora, por favor, os 2 candidatos escolhidos, deem um passo à frente. Naruto e Neji ficaram frente a frente diante do árbitro. Algum de vocês tem alguma objeção ao resultado? Não. Muito bem. Nesse caso, que comece a primeira partida. Todos, exceto os 2 competidores, por favor, dirijam-se à área de observação acima. No salão, havia uma ampla passarela elevada com vários metros de altura que circundava o perímetro, para assistir às partidas. Todos subiam para o 2º andar pelas escadas. O amplo salão ficou ocupado apenas pelo examinador, Naruto e Neji. Agora, por favor, comece. O árbitro anunciou o início da luta. Neji não fez nenhum movimento imediatamente. Naruto estava curioso para saber o que ele estava planejando. Ele se lembrou de que aquele cara era membro do clã de Hinata e discípulo de Might Guy. Seria ele um ninja de taijutsu? Sua reputação como gênio era ainda maior que a de Sasuke. Naruto Uzumaki, um gênio do Genjutsu, ao notar a confiança no rosto de Naruto, Neji ficou extremamente descontente. Um mero último colocado que só sabe usar Genjutsu, que direito você tem de ser tão confiante? Seu destino foi traçado no momento em que você nasceu. Você realmente acha que pode mudar as coisas? Ele zombou impiedosamente. Que pena. Você conheceu meu Byakugan. Sob meu Byakugan, seu destino já foi traçado. Ficar em último lugar é ficar em último lugar. Desta vez, eu mesmo irei expor suas verdadeiras cores. Essa agressividade. Naruto não sabia de onde aquele cara tirava tanta raiva, como se quisesse espancá-lo até a morte, não, selar seu destino. Fazê-lo aceitar os desígnios do destino e permanecer para sempre em último lugar. Que pena. Se eu não resistir ao destino, se eu não controlar meu próprio destino, todo esse treinamento não terá sido em vão. Naruto sempre retribuía ofensas com ofensas. Para um ninja da mesma vila, ele pretendia parar por aí. Mas já que as coisas tinham chegado a esse ponto, ele o faria ver o que era um verdadeiro gênio. Seus olhos eram desdenhosos, como se estivesse olhando para uma formiga. Gênio? Esse é apenas o pré-requisito para me ver. Canal Gameplay Escute Áudio Novel. Capítulo 78. Gênio? E isso é apenas o começo para me conhecer. Essas palavras chocaram a todos instantaneamente. Quase todos soltaram um suspiro de espanto em uníssono. Hiruzen Sarutobi, que estava fumando, fez o mesmo. Ele inspirou profundamente 2 vezes, surpreso, quase se engasgando. Tossiu algumas vezes antes de se recuperar. Ele olhou para Naruto, boquiaberto. Quando foi que esse garoto ficou tão arrogante? Esse é mesmo o Naruto? Quem o ensinou isso? Ninguém lhe dava atenção naquele momento. Todos os olhares estavam fixos em Naruto, focado naquele garoto loiro na arena. A genialidade é apenas o limiar que você precisa alcançar? Que arrogante! Eles estavam curiosos para saber qual seria o próximo passo do garoto loiro, querendo saber o que o deixava tão confiante. Especialmente o Uchiha Rokutsu, que acabará de voltar de uma traição. Ele anotou imediatamente em seu caderno. Uzumaki Naruto. Que gênio! Gênio é apenas o limiar para me encontrar.
Essa seria a manchete de amanhã. Combinado com uma foto bacana do chefe, ficaria absolutamente deslumbrante. Inúmeras garotas no mundo ninja perderiam o interesse pelo chefe todos os dias. Neji também ficou atônito com essas palavras. Após sua reação, uma onda de raiva irrompeu de seu coração. O título de gênio foi algo que ele conquistou através de anos de treinamento rigoroso e seu talento inato. Isso também foi uma prova de sua transcendência em relação à família principal. Ele jamais permitiria que o título de gênio fosse pisoteado dessa forma. Fala muito. Neji lançou um olhar fulminante para Naruto, tentando ao máximo corrigir suas palavras. Você sabe o que é um gênio? O que é? Ao ver sua expressão séria, os lábios de Naruto se curvaram em um sorriso, retornando à sua personalidade alegre e ensolarada de menino. Era como se a presença aterradora que brevemente revelara um canto por entre as nuvens tivesse sido novamente encoberta por densas nuvens. Um par de Byakugan encarava Naruto atentamente, enquanto Neji enfatizava cada palavra. Neste mundo, apenas alguns poucos escolhidos podem ser chamados de gênios. Essas pessoas são todas excepcionalmente brilhantes, crescendo para se tornarem os pilares da vila, ou até mesmo um Hokage. Hokage. Isso era um sonho inatingível para ele quando criança, ao refletir sobre como resolver os problemas de sua família. Infelizmente, os membros do ramo secundário da família nunca puderam se tornar Hokage. E ele, um pássaro enjaulado da família secundária, parecia ter apenas o título de gênio, conquistado com tanto esforço, para protestar contra a injustiça que sofria. Quando ele finalmente se tornasse um peão sacrificial, o título Gênio Neji seria o último legado que ele deixaria no mundo. Ao pensar nisso, seus olhos se encheram de raiva, ainda mais relutante em ver o título de gênio ser tão menosprezado. E você? Você é só um gênio que é bom em genjutsu. Gênio é apenas o limiar para te encontrar? Isso é absolutamente ridículo. Ah, entendi. Naruto também percebeu a raiva de Neji. Ele não entendia muito bem porque Neji havia se sentido tão incomodado com sua declaração ousada. Mas isso não o preocupava. E daí? O que você pretende fazer? Perguntou ele, indiferente. Qualquer um pode falar grosso. Agora, mostre-me a sua verdadeira força. Ao perceber sua atitude inflexível, Neji soube que mais palavras seriam inúteis. Era hora de agir. Ao ativar seu Byakugan, as veias saltaram ao redor de seus olhos. Neji baixou o centro de gravidade, colocando as mãos uma à frente da outra, adotando uma postura inicial. Aliás, eu estava preparado. De agora em diante, seu genjutsu é inútil contra mim. Então vamos ver por que você fala tão alto. É mesmo? Respondeu Naruto casualmente. Embora a piada fosse de mau gosto, ele não tinha mais intenção de usar genjutsu. Nessa fase da competição, cada indivíduo forte tinha seu próprio estilo e especialidade, fosse ninjutsu, taijutsu ou genjutsu. Ele, Naruto, entendia um pouco de tudo. Então, o que ele usaria na próxima partida? Isso não dependia dele, mas sim do que seu oponente usava. Independentemente do que seu oponente usasse, ele usaria também. E aprenda na hora. Ele, Naruto, provaria ao mundo ninja o que significava, que a genialidade era apenas o seu limite. Mas essa posição inicial é taijutsu? Ele falou para confirmar. Você é muito habilidoso em taijutsu? Não importa se eu te disser. O clã Hyuga é especializado em taijutsu. Neji olhou para Naruto, seus olhos, no entanto, observando os canais de chakra e os pontos de pressão do corpo de Naruto. É taijutsu, né? Após pensar um pouco, Naruto disse. Embora eu não seja particularmente habilidoso em taijutsu, já que essa é a sua maior força, também posso desafiar minha própria fraqueza. Você? Ao ouvir isso, Neji sentiu-se insultado mais uma vez. O que ele quer dizer com desafiar sua fraqueza? Seus dentes estavam quase rangendo. Até hoje, esse cara continuava muito arrogante. Vamos lá, mostre-me sua força. Naruto ficou ereto como uma estátua, acenando casualmente para que ele se aproximasse. É melhor você não se arrepender. Neji avançou rapidamente, desferindo o punho gentil, mirando no ponto central do peito e golpeando com a palma da mão. Com um só golpe, ele o deixaria inconsciente. No segundo andar, na área de observação. Ao ver Neji assumir aquela postura, Sakura perguntou curiosa. Kakashi-sensei, Hyuga Neji é? Essa é a arte secreta da família Hyuga, transmitida por gerações, o taijutsu estilo Hyuga. É conhecido como o estilo de taijutsu mais forte de Konoha. O olhar de Kakashi estava fixo nos dois na arena, ao contrário de outros taijutsus do punho de aço que causam apenas ferimentos externos. O taijutsu do punho gentil deles pode atacar diretamente os pontos de pressão do corpo, os canais de chakra e até mesmo danificar órgãos internos. Mas como eles fazem isso? Sakura não entendia. Se eles atacassem pontos de pressão e canais de chakra, como poderiam vê-los? O Byakugan. Através do Kekkei Genkai do clã Hyuga, o Byakugan, eles podem ver os caminhos de chakra e os pontos de pressão do corpo. Então, usando o punho gentil para atacar esses pontos, eles interrompem o fluxo de chakra. Levemente torna a pessoa incapaz de lutar, severamente. Kakashi não terminou a frase, mas Sakura entendeu, e Sasuke também estava imerso em pensamentos. Para Naruto, seria fácil lidar com esse tipo de ninja de taijutsu. Seja ninjutsu ou genjutsu, Naruto era extremamente proficiente. Mas, a situação se desenvolveu além das suas expectativas. Naruto não usou nenhum ninjutsu ou genjutsu. Na verdade, ele pretendia lutar contra o gênio Neji usando apenas taijutsu. Clang, clong, clang. Os dois trocaram golpes. Os ataques de Neji eram poderosos e ferozes, mas Naruto aparou todos eles. Para testar seus limites, Naruto desviou dos ataques de Neji apenas no último instante. Isso fazia parecer bastante desarrumado, mas era apenas uma aparência. No entanto, para quem via de fora, ele realmente parecia não ter como revidar, apenas recebendo os golpes passivamente. Tic.
É só isso? Kankuro parecia bastante desdenhoso. Aquele garoto loiro se gabava tanto. Gênio era apenas o seu limite? Que conversa fiada. Ele pensava que uma pessoa tão arrogante certamente teria muita força, mas era só isso. Ele não estava apenas absorvendo os golpes passivamente o tempo todo. Além disso, eles ainda estavam se sondando. Assim que a sondagem terminasse, esse garoto loiro seria espancado até fugir de medo? Ele deveria simplesmente desistir. Ele lançou um olhar de soslaio para Gaara e Temari, percebendo que ambos estavam completamente absortos assistindo, ignorando-o completamente. Ao ver isso, ele só pôde voltar seu olhar para a arena. Clang, clang, clang. Na arena, Neji tinha o controle total, atacando à vontade, enquanto Naruto só podia se defender passivamente. Outro golpe de palma foi desferido, que Naruto desviou por pouco. Neji havia descoberto. Aquele garoto loiro parecia não ser muito bom em taijutsu, sendo capaz apenas de defesa passiva, sem atacar. Ele se achava um mestre, mas descobriu que era apenas uma folha em branco. Ei! Interrompendo o ataque, Neji zombou com confiança. Se seu taijutsu se resume a isso, não vou me conter. Naruto não respondeu. Em vez disso, olhou para o painel do sistema. Detectado que você possui o talento SSSSSS. Você aprendeu o punho gentil por meio da observação. Punho gentil. 3.601 de 5.000 mestre. Num instante, inúmeras experiências com o punho gentil inundaram sua mente, como se ele estivesse imerso nessa arte há décadas. Taijutsu, que complicação. Existem técnicas demais. Do contrário, se fosse ninjutsu, ele aprenderia num piscar de olhos. Por que se dar a todo esse trabalho? Olhando para Neji, ele disse com uma confiança tranquila. Seu punho gentil parece usar chakra para destruir os canais de chakra e os pontos de pressão do corpo humano? Ele já tinha descoberto? Neji ficou surpreso. Mas, e se ele descobrisse? E depois? Neji franziu a testa. Será que esse cara está com medo de continuar lutando com taijutsu? Se for só isso, então é muito simples. Eu já aprendi. Naruto assumiu uma postura idêntica de punho gentil. Em seguida, deixe-me mostrar-lhe o meu punho gentil. Capítulo 79. Naruto assumiu uma postura idêntica de punho gentil. Agora, deixe-me mostrar a você meu punho gentil. Seu punho gentil? Neji parecia ter ouvido a maior piada do mundo. O que esse garoto loiro acabou de dizer? Muito simples? Eu aprendi. Escuta só, escuta. Punho gentil é algo que se aprende tão facilmente? Se fosse tão fácil, um taijutsu tão poderoso seria conhecido por todos no mundo ninja. Era completamente absurdo. Você acha que assumir a mesma pose inicial significa que aprendeu o punho gentil? Um completo leigo em taijutsu, sonhando em aprender punho gentil apenas trocando alguns golpes com ele? Neji o desdenhava completamente, chegando a pensar que Naruto havia perdido a cabeça. Ei, gritou ele, sugerindo com pena, você deveria se render, porque meus próximos ataques não serão brincadeira de criança. Tão bondoso assim? Naruto olhou para ele, percebendo que sua expressão não parecia fingida. Vendo isso, Naruto deu uma risadinha. Parece que você não é tão ruim quanto eu pensava. Sendo assim, ele pegaria mais leve. Então não me culpe por não me conter. Neji ergueu a palma da mão e avançou com ferocidade. O golpe foi poderoso. Mas, palmas. Seu golpe de palma com toda a força foi desviado sem esforço por Naruto. A postura defensiva e o chakra transbordando da palma de Naruto pareceram estranhamente familiares a Neji. Este é o meu punho gentil? Este ainda é o garoto sem técnica de taijutsu de antes? Não, impossível. De novo. Palmas, palmas, palmas. Em seguida, o garoto loiro usou apenas técnicas, formas e golpes de palma do punho gentil, idênticos aos seus. Esse cara, será que aprendeu punho gentil tão facilmente assim? Impossível. Ele murmurou, então de repente percebeu. Espera, este não é o punho gentil. Ele não tem o Byakugan. É apenas um taijutsu semelhante ao punho gentil. Deve ser. Byakugan, Naruto indicou. Não é necessário. Seus assustadores 432 pontos em controle de chakra lhe proporcionavam mais do que apenas controle. Ele lhe conferia uma incrível percepção de chakra. Ao controlar ninjutsu, ele podia controlá-lo até o nível molecular. Ao perceber, era o mesmo. Não era necessário o Byakugan. Cada fluxo de chakra dentro do corpo de Neji era perfeitamente claro em sua percepção. Você entende o que é um monstro de estatísticas? Palmas. Ele dispersou o ataque de Neji novamente. Você já usou punho gentil uma vez. Dado seu nível de compreensão de jutsu de 452, punho gentil mais 1152. Um sucesso de crítica. Aceite esta palma. Vendo isso, Naruto não teve mais paciência para brincar com Neji. Rapidamente desferiu um golpe com a palma da mão no abdômen de Neji, lançando-o para longe. Cough, cough. Inclinando-se para frente, Neji cuspiu um bocado de sangue. Ele deu uma olhada em suas habilidades. Punho gentil, 10.000 de 10.000 perfeito. Nesse ponto, ele já havia dominado todos os profundos segredos do punho gentil. Obrigado, grande Hyuga Neji. Impossível, é só uma coincidência. Neji tossiu 2 vezes com os olhos cheios de descrença. A princípio, ele tinha visto o taijutsu de Naruto. Embora os movimentos parecessem semelhantes, eram caóticos, não visando seus tenketsu e canais de chakra. Mas aquele último golpe, de fato, atingiu seu tenketsu abdominal, deixando-o instantaneamente impotente. Em último lugar, sem nenhuma experiência em taijutsu, e ainda aprendeu punho gentil? Uma coincidência, só pode ser uma coincidência. Impossível? Parece que você gosta muito dessa palavra. Naruto olhou para ele zombando. Mas você acha que isso é sorte? Sorte, essa coisa, é uma palavra humilde para os fortes e uma desculpa para os fracos. Qual dos dois você acha que eu sou? Sorte? E cough, cough. Parecia que a respiração ofegante havia agravado seus ferimentos internos, e Neji tossiu violentamente 2 vezes antes de finalmente recuperar o fôlego. Tem um golpe que nunca usei antes.
Deixe-me ver se você, o último colocado, é forte ou fraco. 8 trigramas 64 palmas. Ele reuniu repentinamente suas últimas forças e avançou contra Naruto com uma velocidade incrível. Você chama isso de 8 trigramas 64 palmas? Bem, eu também tenho um movimento. 8 trigramas 128 palmas. Diante do olhar atônito de Neji, a velocidade de Naruto era ainda maior. Num instante, ele estava à frente de Neji. Seus músculos, reflexos nervosos e tudo mais não estavam no mesmo nível. Um único golpe de palma interrompeu o ataque de Neji. Com um poderoso empurrão descendente no queixo de Neji, ele ficou suspenso no ar, perdendo a capacidade de contra-atacar. Então, 2 palmas, 4 palmas, 8 palmas, 16 palmas, 128 palmas. Feito e concluído. Tum-tum. Neji finalmente se libertou do ataque torrencial, caindo no chão como um boneco de pano. Tendo sido atingido por 128 tenketsus importantes, mesmo com Naruto se contendo, ele havia perdido a vontade de lutar. Isto. Deitado no chão, ele fechou os olhos com dor. Aquele único golpe destruiu completamente seu orgulho. Neji não conseguia acreditar que fosse verdade. O que aquele último dissera era realmente verdade. Ele realmente aprenderá o punho gentil e conseguia localizar tenketsu e caminhos de chakra com precisão. E ele até conhecia a lendária técnica das 128 palmas. Seu punho gentil, que ele praticara assiduamente por 11 anos, era completamente inútil diante dele. Cough. Sem o Byakugan, como você viu? Apesar da relutância, Neji ainda ergueu a cabeça e perguntou teimosamente. Viu? Naruto zombou. Por que se dará tanto trabalho? É verdade que seus olhos podem ver o fluxo de chakra, mas eu consigo sentir essas coisas claramente mesmo de olhos fechados. Tosse. Ao ouvir isso, Neji tossiu ainda mais forte. De olhos fechados, confiando inteiramente na percepção dos chakras, isso ainda é, o último lugar, o destino, que já está traçado desde o nascimento, também pode ser mudado. Mas então, por que meu pai morreu? Por que me esforcei tanto durante todos esses anos? Não, eu não acredito. Uma pílula do garanhão entrou em seu estômago e Neji, com forças renovadas, se obrigou a ficar de pé novamente. Ei, você? O árbitro estava prestes a interromper essa trapaça, mas foi interrompido por Naruto. Não o perturbe. Gosto de adversários tenazes. Não acredito nisso. As pessoas nascem desiguais. Existe um destino predeterminado. Neji disse isso enfatizando e ao mesmo tempo tentando se convencer. Caso contrário, que sentido teria a morte do meu pai? Só a morte traz igualdade a todos. Ele olhou fixamente para Naruto, sem expressão. Você é o último colocado, simplesmente o último. Como você consegue me derrotar, um gênio? Último lugar? Naruto sorriu radiante. Esse Neji, ele não sabia o que ele tinha passado, ou se a derrota de hoje era difícil demais de aceitar, mas ele estava agindo como um verdadeiro fanático. Sendo assim, vou lhe mostrar algo interessante. Bum! Liberando o chakra que estava selado dentro de seu corpo, uma onda aterradora de chakra percorreu o corpo de Naruto. Externamente não havia diferença, mas Neji com seu Byakugan, podia ver claramente esse chakra aterrorizante dentro do corpo de Naruto. Neji estava inexplicavelmente horrorizado. Esse chakra era realmente assustador demais. Era a primeira vez que ele via uma quantidade tão vasta de chakra. Se o chakra de um genin fosse uma gota d'água, e o de um jounin fosse uma tigela pequena, o chakra desse cara era uma banheira. E isso é o último lugar? Destino da humanidade? Pai? Não acredito. Neji avançou contra Naruto como um louco. Você vem? Então vou te mostrar algo ainda mais interessante. Vendo sua reação, Naruto decidiu despertá-lo brutalmente com o MUA. Com isso ele formou uma palma com a mão e de repente avançou. Uma onda de chakra irrompeu, transformando-se em uma palma gigante invisível que surgiu de sua mão. Voxox! Assim que Naruto desferiu seu golpe, Neji sentiu uma forte rajada de vento vindo em sua direção. A tempestade violenta o impedia de se mover, ele sequer conseguia abrir os olhos. Então, um forte assobio passou por seus ouvidos e a rajada desapareceu instantaneamente. Bum! Um estrondo enorme veio de trás, como se um prédio tivesse desabado. Ao se virar, não era um prédio que havia desabado, mas sim uma enorme marca de mão que apareceu abruptamente na parede grossa do corredor, levando diretamente para o exterior. Dentro do corredor escuro, a luz do sol agora inundava o ambiente. Isso foi causado pelo vendaval de agora há pouco? Eu chamo isso de palma de Buda. A voz calma de Naruto ecoou pelo ar. Virando a cabeça novamente, Neji percebeu que Naruto já estava ao seu lado. Ele voltou à realidade. Este parecia ser o verdadeiro instigador. Isso. Esse era o punho gentil? Era esse ainda o punho gentil que ele conhecia e praticava há 11 anos? O quê? Você quer aprender? Eu te ensino. Capítulo 80. O quê? Você quer aprender? Eu te ensino. Ao ouvir isso, Neji olhou fixamente para Naruto, que sorria levemente. A luz do sol lá fora entrava em jatos, iluminando seu rosto e seus cabelos. Seus cabelos dourados e seu sorriso gentil faziam parecer excepcionalmente afável. Nesse instante, Neji finalmente conseguiu respirar aliviado. Seu corpo ficou mole e com um baque surdo, ele caiu direto no chão. Pelo que parece, a queda deve ter doído bastante. Mas ele não demonstrou nenhuma reação, simplesmente permanecendo ali deitado, apático, olhando fixamente para o teto. Naruto olhou para ele, pensativo. Assim como Sasuke, ele também pode ter alguma obsessão inabalável, não é? Sasuke desertaria em busca de vingança. E quanto a ele? Até onde iria para desafiar o chamado destino? Ele não sabia. Mas por mais infeliz que ele fosse, será que ele poderia ser mais infeliz do que o próprio Naruto? Órfão, e quase toda a aldeia o odiava e ignorava. Será que ele poderia ser mais infeliz que o Sasuke? Seu irmão mais velho massacrou toda a sua família, não todo o seu clã.
deixando apenas ele para viver sob a maldição da vingança. Nesse momento, Naruto percebeu de repente que aquelas pessoas que havia encontrado pareciam bastante infelizes. Todas elas haviam passado por mudanças drásticas desde jovens. Portanto, definitivamente não foi culpa deles, mas sim do mundo. Este mundo estava doente e precisava de mudança. Mas essas eram coisas para fazer mais tarde. Voltando atrás, olhando para Neji, vendo-o assim, tão jovem, mas já desesperado com o mundo. Não deveria ser assim. Ele tinha apenas 13 anos, mas já possuía a reputação e a força de um gênio. O mundo era vasto, aberto para ele, e ele tinha um futuro infinito de juventude para aproveitar. Por que envelhecer tão prematuramente? Era mesmo necessário? Levantar. Naruto sorriu gentilmente. Por que você está tão desesperado? Temos apenas 12 ou 13 anos, estamos cheios de vigor juvenil, no auge da nossa beleza, como o sol às 8 ou 9 da manhã. A esperança reside em você, em nós. O mundo nos pertence. Vejo que você tem uma espécie de obsessão, como você disse, com o destino e tudo mais. Mas o destino é algo que nasce para ser mudado. Se você não consegue fazer isso sozinho, deixe comigo. Quando eu me tornar Hokage, mudarei seu destino. Nesse instante, uma luz pareceu iluminar a vida de Neji. Tão quentinho. O destino, ao que parecia, não era imutável. Quando você se torna Hokage? Então, em sua jornada para se tornar Hokage, permita que eu, Neji, seja seu braço direito. Vamos! Naruto estendeu a mão, e Neji fez o mesmo. Uma densa nuvem de tristeza se dissipou, e Neji, aliviado e sincero, perguntou: posso aprender o punho gentil com você? Claro! Naruto não hesitou nem por um instante. Quem era ele? O sol em ascensão prestes a despontar sobre Konoha. E um homem deve cumprir sua palavra. Sim, um menino também. Essa era uma de suas táticas ninja. Ao ver isso, Hiruzen Sarutobi, lá em cima, sorriu satisfeito. O sol às 8 ou 9 da manhã. O futuro pertence a você? As palavras de Naruto, ligeiramente reformuladas, encaixam-se perfeitamente na vontade do fogo. Será essa a percepção da próxima geração de Konoha? Como era de se esperar da criança a quem ele ensinara desde a infância? E olhando para o salão destruído, Hiruzen Sarutobi não pôde deixar de estalar a língua. Isso era taijutsu puro, e ainda assim seu poder era imenso? Para surpresa de ninguém, essa foi a primeira vez que Naruto usou o punho gentil, e ele aprendeu na hora. Um gênio? Naquele momento, ele chegou a sentir que Naruto era ainda mais gênio que Minato. Talvez esse pergaminho pudesse ser entregue a ele. Assim como Hiruzen Sarutobi, os Chunin reunidos ao redor observavam Naruto atentamente. Sovosh. Após enviar Neji de volta para a equipe de Gai Sensei, Naruto retornou ao seu leal time 7. Percebendo as expressões de Sasuke e Sakura, como se estivessem olhando para um estranho, ele assumiu uma fachada arrogante como quem diz sou um gênio, e orgulhosamente ergueu uma sobrancelha perguntando: o quê? O gênio entre os gênios? Vocês já viram algum? Na verdade, não tinham. Antes eles só sabiam que Naruto era forte, e todos pensavam que isso era resultado de seus 6 anos de treinamento árduo. Afinal, os dois haviam evoluído rapidamente nos 3 meses desde a formatura, graças ao espaço selado de Naruto. Era razoável que Naruto, que começou a treinar tão cedo e por 6 anos, fosse mais forte. Mas agora você está me dizendo que esse tal de Naruto realmente possui um talento tão assustador? Ele consegue aprender apenas observando? Sakura não se importava. Ela até ficava entusiasmada com o aumento da força de Naruto, mas Sasuke não conseguia ficar feliz. Quando você aprendeu o punho gentil? Foi com o Sensei Bon? Sasuke franziu a testa pedindo confirmação a contragosto. Os olhos de Naruto estavam claros e calmos, e ele deu de ombros casualmente: eu já disse, aprendi na hora. Instantaneamente, o rosto de Sasuke empalideceu, seus lábios tremeram 2 vezes, mas ele não conseguiu falar. Ele se lembrou de sua grande promessa, superar Naruto em 3 anos. Olhando para trás, 3 anos, será mesmo viável? Não, isso não está certo. Somos todos humanos, e eu sou do clã Uchiha. Naruto tem talento, mas eu, Uchiha Sasuke, também não tenho? Eu deveria ser mais forte. Sasuke recuperou a confiança. Suas sobrancelhas, antes franzidas, relaxaram instantaneamente, e ele perguntou casualmente: Naruto, posso aprender punho gentil também? Você também quer aprender punho gentil? Naruto olhou para ele surpreso. Sasuke não gostaria de se comparar a mim, gostaria? Ele quase disse: não compare, amigo, eu estou trapaceando. Parecia que seria um golpe demasiado duro. Então, ele decidiu reformular a pergunta, transmitindo sutilmente seu significado. Você tem o Byakugan? Não, mas eu tenho o Sharingan. Sharingan? É inútil para o punho gentil. Então, você consegue sentir chakra? Um pouco. É como não ter número 2. Não, segundo irmão. Sasuke. Punho gentil é uma habilidade delicada. Não combina muito com você. Naruto achou que tinha sido suficientemente sutil, mas Sasuke era um pouco teimoso. Preciso reaprender a sentir os chakras? Ao pensar nisso, Sasuke lembrou-se do que Naruto acabará de dizer a Neji e não pôde deixar de murmurar com um tom um tanto azedo. Você certamente não disse isso para o Neji. O quê? Sua voz estava muito baixa e Naruto não ouviu direito. E nada. Sasuke se virou para olhar o placar eletrônico. Após uma série de nomes aparecerem rapidamente, os 2 últimos nomes surgiram. Uchiha Sasuke contra Kado Yoroi. Já é minha vez. Assim que falou, sentiu uma coceira intensa no pescoço. Não me culpe, Sasuke. Aquele Orochimaru, que sabe se são homens ou mulheres, está olhando de novo. Desta vez, porém, Naruto sentiu que o olhar de Orochimaru estava mais voltado para ele.
Será que ele voltou a me observar? Sasuke saltou, pronto para enfrentar seu oponente, mas o olhar de Orochimaru ainda estava fixo naquele lado. Parece que esse cara realmente pôs os olhos em mim. Menino cobra, desta vez você escolheu o alvo errado. Espero que você saiba o que é bom para você. No entanto, a atenção que Orochimaru lhe dedica deve estar relacionada ao talento que ele acabou de demonstrar. Não era só Orochimaru, Naruto claramente percebeu que havia mais pessoas na arena, olhando para ele intencionalmente ou não. Parecia que através da batalha anterior, todos haviam tomado conhecimento de seu talento. Um pouco precipitado, mas não importa. Seu objetivo para o exame Chunin era precisamente esse. Durante seu tempo na Academia Ninja, ele sempre escondeu suas verdadeiras habilidades. Primeiro, por sua falta de familiaridade com este mundo. Segundo, porque tinha muitos inimigos. Revelar seu talento poderia fazer com que seus inimigos ocultos emergissem repentinamente, buscando eliminá-lo antes que pudesse. Afinal, ele tinha um sistema e esse talento assustador. Enquanto continuasse a se desenvolver, seria invencível. Anteriormente, suas ações personificavam o ditado. Nos tempos antigos, o imperador antigo fingia loucura para salvar a própria vida e alcançar a dominância. Hoje, eu, Naruto, finjo-me de bobo para desenvolver e forjar a invencibilidade. Agora que ele já era invencível, será que ainda precisava continuar se desenvolvendo? Não há necessidade. Chegou a hora de ele mostrar seu talento ao mundo, e o exame Chunin era a oportunidade com que ele sempre sonhou. O ponto mais importante era, Hokage. Este assento pertencia aos virtuosos. Chegou a hora de Naruto demonstrar sua virtude, demonstrando um poder avassalador no exame Chunin, e após o exame, usando esse poder para ascender ao cargo de Hokage. Não poderia ser mais perfeito. Ei! A voz de Sasuke soou de repente em seu ouvido novamente. Olhando para o lado, ele já havia terminado sua luta. Tão rápido assim? De fato, com a força de Sasuke, lutar contra Orochimaru era um desafio, mas derrotar oponentes menores era sua especialidade. Ao ver isso, Naruto olhou para o placar eletrônico. Próximo, o Hyuga Hinata contra Gaara? Capítulo 81. Eu jamais imaginaria. Naruto realmente conseguiu derrotar Neji. Mesmo após a luta de Sasuke, Kiba ainda estava fascinado pela luta entre Neji e Naruto. Quem era Neji? Ele já ouvirá falar dele como super gênio do clã Hyuga. Incrivelmente forte. Mas quem diria que Naruto era ainda mais assustador? Usando apenas o punho gentil, que aprenderá na hora, ele conseguiu derrotar Neji, que o treinara por 10 anos. Aquilo realmente abriu seus olhos. A frase gênio é apenas o meu limite, parecia descrever Naruto com mais precisão quanto mais ele pensava nisso. Hinata, com as mãos entrelaçadas, lançou um olhar furtivo para Naruto. Naruto sempre se esforça muito. Ele sempre foi silenciosamente diligente. Sua voz era suave, mas excepcionalmente firme. Durante o tempo em que estiveram na Academia Ninja, todos os dias depois da aula, Naruto treinava por mais 3 horas no campo de treinamento 3. Uma tarefa diária para manter seu título de estudioso. Ela havia presenciado isso todas as vezes. A semente suada de Naruto finalmente floresceu, pensou ela, sentindo um rubor se espalhar pelo rosto. Ela lançou um olhar furtivo para Naruto mais uma vez, apenas para encontrá-lo olhando para ela, fazendo seu rosto ficar ainda mais vermelho. Ei, Hinata! Hinata! Kiba gritou, apontando freneticamente para o placar eletrônico. Hinata seguiu o olhar dele. O Hyuga Hinata contra Gaara? Os dois nomes importantes brilhavam intensamente no quadro. Suas pupilas se contraíram repentinamente e, em seguida, dilataram-se incontrolavelmente, seus olhos repletos de ondas de descrença. Ei, Hinata! Kiba sentiu a garganta secar e a voz tremer levemente. Você deveria desistir. Você já viu os métodos dele antes. Ele se lembrou de como Gaara eliminou 3 oponentes sem piedade, deixando seus corpos completamente desintegrados. Uma cena que assustou o time 8 a ponto de fazê-los fugir imediatamente. Esse tipo de monstro não é alguém com quem possamos lidar. Ao mero pensamento daquela cena de destruição, o sangue de Hinata sumiu, seu rosto empalideceu e seu corpo começou a enrijecer, tornando-se um tanto apático. Hinata, concordo com Kiba, sugeriu Shino, geralmente o mais reservado, meio sem jeito. Meus instintos me dizem que lutar contra um monstro como esse não vai acabar bem. Se alguém pode ser páreo para ele, só pode ser o Naruto. Naruto-kun. Ufa! Ao ouvir aquele nome, Hinata respirou fundo 2 vezes, deixando o ar preencher seus pulmões. Seu corpo rígido pareceu relaxar e ela recuperou a sensibilidade. A distância entre ela e Naruto parecia estar aumentando. Cada vez mais, a ponto de ela não conseguir mais ver suas costas, especialmente depois da formatura. Desta vez, ela queria tentar por si mesma e ver a distância entre eles. Ela não queria ficar para trás de ninguém. Na arena, sob o olhar atento de Kurenai, e apesar da tentativa de dissuasão de Kiba e Shino, Hinata deu um passo à frente. Hinata realmente terá que enfrentá-lo. Sakura franziu levemente a testa, olhando para o ninja ruivo da Vila da Areia. Ela se lembrou dos comentários de Naruto sobre todos os candidatos na noite seguinte à prova escrita. O pequeno ruivo abaixo estava claramente entre os fortes, mas a força de Hinata? Sakura sabia que era mediana. Ao pensar nisso, Sakura não pôde deixar de sentir pena de Hinata, mas ainda assim perguntou a Naruto com uma ponta de expectativa. Ela vai ganhar? As chances são de 0%. O olhar de Naruto estava fixo na pequena figura na arena. Ele suspirou silenciosamente, constatando a verdade inevitável. A partida começou. A cabaça de Gaara foi destampada. Sua cabaça não continha remédio. Aparentemente havia sido modificada para armazenar areia. Cabelo vermelho mais tatuagem de amor, mais areia com consistência de cimento, fornecida por ele mesmo. Quanto mais Naruto olhava, mais familiar parecia.
Será que esse cara era da família gótica? Incontáveis grãos de areia voaram da cabaça, girando automaticamente ao seu redor. Hinata começou seus ataques de sondagem. Gaara parecia não ter intenção de fazer o primeiro movimento, permanecendo imóvel e permitindo que Hinata o testasse livremente. Mas a areia de Gaara possuía uma função protetora em Hinata. Todos os ataques de Hinata foram defendidos, sem causar o menor dano ao ruivo. De repente, a situação na arena mudou abruptamente e Gaara começou a atacar proativamente. Bang, bang, bang. Hinata tentou desesperadamente repelir a areia que se aproximava. Segundo Kakashi, o Byakugan de Hinata tinha um campo de visão de 360 graus. Embora ela pudesse ver os ataques, não conseguia se defender de todos, já que a areia vinha de todas as direções simultaneamente. Tum-tum. Com um passo em falso, Hinata foi violentamente arremessada contra a parede pela areia. A surra unilateral fez com que Naruto não conseguisse mais assistir. Ele murmurou baixinho: já chega, Hinata, desista. Mas Hinata não atendeu ao pedido de Naruto. Embora suas roupas estivessem manchadas de sangue, ela se levantou teimosamente. Ela era obstinada, mas Gaara não tinha coração. Tum-tum. Assim que se levantou, Hinata foi novamente arremessada contra a parede por ainda mais areia. Mesmo de tão longe, Naruto conseguiu sentir o tremor. Apertado. Meus punhos estão cerrados. Hinata, coberta de sangue, tentou se levantar novamente, mas seu pequeno corpo estava envolto por uma quantidade crescente de areia. Este jutsu. Kiba, que já tinha visto aquilo antes, empalideceu instantaneamente de medo. Hinata. Gaara, com uma expressão sedenta de sangue e insana, estendeu a palma da mão como se fosse esmagar Hinata e apertou-a com força. Morra. Caixão de areia. Voxox. Bang. Quando o caixão de areia estava prestes a pulverizar Hinata, Naruto avançou repentinamente, afastando a areia rodopiante com um único golpe de palma. Atrás dele, vários senseis Jounin também apareceram ao redor de Hinata. Tal demonstração era, de fato, digna da princesa do clã Hyuga. Tic. Nessa situação, Gaara sentiu como se seu brinquedo tivesse sido arrancado de suas mãos, mas sabia que qualquer outro ataque seria inútil. Seus olhos, sob as profundas olheiras, voltaram à calma habitual. Ele estava inexpressivo, sua voz fria. Por que você a salvou? A vida, aos seus olhos, parecia menos valiosa do que um número, e mais como uma formiga a ser esmagada. Por quê? Porque me dá vontade, ora essa. Ele olhou para trás para Hinata, que estava coberta de sangue, deitada no chão, mal conseguindo respirar. Ela era uma figura tão pequena, com uma aparência excepcionalmente lamentável. Naruto suspirou baixinho. Ela havia dado tudo de si, lutando até aquele momento. Ele deu um passo majestoso para frente, com o chakra pulsando ao seu redor, e declarou com convicção: esta batalha termina aqui. Se desejar continuar, serei seu próximo oponente. Você? Gaara sentiu um impulso. A luta anterior de Naruto com Neji já o havia deixado furioso. No entanto, com tantos Jounin por perto, ele reprimiu esse impulso. Haverá uma chance. Ele se afastou indiferente com sua cabaça nas costas. Observando sua figura se afastar e, em seguida, olhando para Hinata inconsciente e coberta de sangue, Naruto sentiu uma raiva incomum. Rokutsu, dê um jeito nisso para mim. Na próxima luta quero enfrentar o Gaara. Após a batalha, Hinata foi levada pela equipe médica. Naruto a seguiu para verificar. Felizmente, eram apenas ferimentos externos. Depois de tomar a pílula do garanhão, ela estaria de volta ao normal em 5 minutos. Ao retornar ao segundo andar, Naruto percebeu que Sakura não estava lá. Olhou para a arena e viu que ela estava em uma luta. Seu oponente era aquele ninja da Vila do Som, o Galinha que Naruto havia derrotado instantaneamente com Genjutsu Izakuabumi. Sakura tinha muito chakra e um bom taijutsu, então o derrotou após 3 rounds de luta intensa. Em seguida, as partidas continuaram, uma após a outra. Enquanto Naruto se concentrava em observar seus oponentes, uma voz falou ao seu lado. Naruto-kun. Obrigada. Hinata baixou a cabeça, o rosto corado de timidez, a voz tímida e hesitante. Era como se aquela pessoa incrivelmente tenaz e persistente, coberta de sangue e determinada a levar a luta até o fim, não fosse ela. No entanto, ao vê-la saltitando animadamente, Naruto abriu um sorriso radiante. Não precisa agradecer. Como você está se sentindo? Muito, muito melhor. Essa garotinha parecia uma pessoa completamente diferente de antes. Mas Naruto percebeu que Hinata realmente havia mudado. A garota antes gentil, tímida e facilmente intimidada estava começando a se fortalecer interiormente. Como futuro sol do mundo ninja, Naruto generosamente irradiou sua luz. Você estava incrível hoje, estou até um pouco impressionado com você. Hinata ergueu o olhar surpresa, encontrando o olhar gentil de Naruto diretamente. Seus olhos brilharam de expectativa enquanto ela encarava Naruto e perguntou: sério? Mentirinha. A luz que acabará de brilhar nos olhos de Hinata se apagou instantaneamente. Ao ver seu olhar triste e abatido, Sakura não conseguiu se conter e deu um tapa forte em Naruto. Ei, Naruto! Hahaha! Te enganei? Naruto pescou maliciosamente para Hinata, tentando fazer uma piada para ajudá-la a esquecer sua recente derrota. Mas ao ver a pura expectativa em seus olhos brilhantes, ele imediatamente coçou a nuca, sua voz inconscientemente suavizando. Mas falando sério, a Hinata de hoje estava super determinada. Tão legal? Ah não, ela estava tão linda. Tenaz, fria, linda. Essas palavras explodiram como bombas nos ouvidos de Hinata. De repente, ela olhou para ele, seus olhares se encontrando por apenas meio segundo antes de se desviarem como se estivesse chocada. Um rubor, como o mais suave dos blushes, espalhou-se por seu rosto em camadas. Com as mãos unidas à sua frente, as pontas dos dedos se apertaram levemente, e sua cabeça baixou ainda mais. Ela conseguiu articular algumas palavras, tentando torná-las claras. Naruto-kun me encorajou. Eu sou muito grata. Cada palavra parecia carregar um calor intenso. Hahaha. Naruto deu uma risada radiante.
Meninas tímidas eram realmente divertidas, mas Hinata havia crescido muito. Esse tipo de crescimento só podia ser vislumbrado em momentos isolados, como hoje. Pelas partidas de hoje, não só Hinata, mas todos os alunos de sua geração estavam evoluindo rapidamente. E não apenas as pessoas, mas, de acordo com as informações coletadas por seus vários clones, todo o mundo ninja estava passando por mudanças. As grandes nações, com exceção de Konoha, estavam expandindo seus exércitos, preparando-se para a guerra e demonstrando sua força. Uma nova guerra estava claramente no horizonte. No passado, Naruto detestava a guerra porque não conseguia extrair o máximo proveito dela. Mas os tempos eram outros. Ele, Naruto, agora possuía inúmeros clones, uma força vasta e avassaladora, mais do que suficiente para desafiar sozinho as 5 grandes nações. Com sua força atual, ele podia navegar em águas turbulentas e alcançar seus objetivos estratégicos. Sendo assim, que prestem uma homenagem ao nascimento do sol. Mundo Ninja, seus dias melhores estão chegando. Capítulo 82. Após agradecer especialmente a Naruto e também a Kakashi, Hinata voltou para casa. Sua figura ao partir era leve e alegre, irradiando uma felicidade visível. Observando-a, Naruto pensou, tão fofa. Um soco provavelmente a faria chorar por um tempão, né? No instante em que esse pensamento lhe ocorreu, ele congelou. Parecia que ninguém mais no mundo, além dele, entenderia aquele meme. Suspiro. Naruto soltou um suspiro pesado de repente. Ao ver seu suspiro repentino, Sasuke o encarou de um jeito estranho, com um olhar peculiar. Ei, o que houve agora? Ela está ótima. Você não está feliz? Você não entenderia. Ao ver alguém interagindo com ele, Naruto imediatamente assumiu sua expressão facial de ator, demonstrando uma incompreensão do mundo, lamentando, eu não posso voltar. Eu nunca poderei voltar. Sasuke praticamente revirava os olhos diante das suas palhaçadas dramáticas. Ele usou um termo novo que aprendeu com Naruto, retrucando impiedosamente. Uma vadia só está sendo dramática. Olhando para o belo rosto dela, Naruto pareceu se lembrar de algo e de repente riu. Número 2. Seria ótimo se você fosse uma garota? O apelido número 2, de novo. Sasuke não entendeu muito bem a que Naruto estava se referindo, mas tinha a sensação de que não era nada bom. Finalmente, com certa curiosidade, perguntou, por quê? Então, se eu te desse um soco, você com certeza ficaria chorando yin por um bom tempo. Vendo Naruto falar bobagens, Sasuke virou a cabeça decisivamente para observar a arena. Sakura lançou um olhar ressentido para Naruto, dando também uma risadinha discreta. Se Sasuke fosse uma garota, onde isso me deixaria Sakura Aruno? As partidas continuaram normalmente. Em seguida foi a vez de Rock Lee, com seu corte de cabelo tigela, sobrancelhas grossas e macacão justo. Seu oponente foi o azarado Shoji. Ao ver o empate, o rosto de Shoji se fechou, e até mesmo as batatas fritas que ele tinha na mão perderam a graça. Embora encorajado pela promessa de churrasco à vontade de Azuma, os olhos de Shoji brilhavam intensamente, e seu enorme músculo abdominal ardia com 10.000 pontos de espírito de luta. Ele usou sua técnica secreta para se transformar em uma bola de carne giratória, mais rápido que um peão. Mas como era muito rápido, depois de apenas alguns giros, ele se chocou repetidamente contra a parede com grande força, ficando inconsciente e sendo eliminado da partida. Lee. Sua juventude desabrochou com um brilho fervoroso, gritou Gai Sensei enquanto abraçava Lee. Este era o único remanescente de sua equipe. Gai Sensei. Instantaneamente, os dois se abraçaram apaixonadamente, seus olhos como torneiras abertas, 2 torrentes de lágrimas quentes escorrendo por seus olhos. Em pouco tempo formou-se uma poça no chão. Ao presenciar essa cena, Naruto também sentiu uma onda de entusiasmo. Seria um verdadeiro desperdício não liberar um jovem tão talentoso. Ele até queria que Sasuke se juntasse imediatamente aos dois e desse 500 voltas de cabeça para baixo em Konoha. Então ele se sentava à margem, comendo melão e assistindo ao espetáculo. Em seguida, as partidas continuaram, uma após a outra. Finalmente, todos os 10 classificados foram selecionados. Naruto, Sasuke, Sakura, Gaara, Rock Lee, Shikamaru, Shino, Kankuro, Temari e Dozuki Nuta. Contando cuidadosamente, Naruto percebeu que 2 equipes inteiras haviam passado das preliminares, o time 7 e a equipe de Gaara da Vila da Areia. Essa solitária equipe de mudas da areia parecia surpreendentemente forte. Em seguida teve início o sorteio final. Primeira partida, Sakura Aruno contra Dozuki Nuta. Sakura Aruno conhecia Dozuki Nuta. Seu ninjutsu era muito poderoso, parecia ser ataques de ondas sonoras. Será que eu vou vencer? Segundo confronto, Sasuke Uchiha contra Rock Lee. Sasuke não esperava enfrentar Rock Lee, o ninja de Taijutsu. Parecia ser realmente sua fraqueza. Ele lançou um olhar de soslaio para Naruto novamente. Após retornar, ele definitivamente precisava continuar aprimorando seu treinamento de Taijutsu utilizando a conexão do modo sábio dentro do corpo de Naruto. Se ele não conseguisse aprender punho gentil, ao menos precisava de alguma outra coisa, certo? Terceiro confronto, Shino contra Kankuro. Quarta partida, Shikamaru Nara contra Temari. Shikamaru, outra mulher, que saco. E Temari, olhando para a cabeça de abacaxi de Shikamaru, sentiu-se bastante indiferente. Quinta partida, Naruto Uzumaki contra Gaara. Naruto e Gaara, fazendo sua grande entrada para a luta final, trocaram um olhar de antipatia mútua. Ao serem dispensados, o time 7 encontrou o time do professor Gai. Kakashi. Seu time 7 passou na avaliação.
como esperado do meu autoproclamado rival de longa data. Gai-sensei fez um sinal de positivo vigoroso, revelando uma boca cheia de dentes brancos e brilhantes, seu corte de cabelo tigela liso refletindo uma luz incomum. Após cumprimentá-los, ele abandonou seus alunos e imediatamente puxou Kakashi para um canto. Olhou para trás, para seus 3 alunos, e não vendo ninguém se aproximar, perguntou curioso: Ei, Kakashi, me diga logo, qual é a sua técnica secreta? Para fazer com que seus 3 alunos entrem na terceira fase do exame? Kakashi, que fora arrastado passivamente, pensou que fosse algo importante. Era só isso? Kakashi pensou, de qual técnica secreta eu preciso? Você acreditaria se eu dissesse que nem eu mesmo me conheço? De qualquer forma, plante uma semente e deixe a natureza seguir seu curso. A força dos alunos aumentará naturalmente. Diante disso, Naruto pensou, ei, se você, Kakashi, não se importa com seus alunos, alguém naturalmente se aproveitará da situação, como aquele sensei bom. Resumidamente, o que significa deixar a natureza seguir seu curso? Sou eu, Naruto, fazendo esforços silenciosos nos bastidores. Ei, Neji, você sempre pode vir me procurar, estou sempre disponível. Naruto não havia se esquecido de Neji, seu oponente derrotado. Ele tinha bastante tempo de qualquer forma, então guiá-lo não seria um desperdício. Afinal, eles eram ninjas de Konoha. Todos seriam forças em suas mãos no futuro. Enquanto isso, Tenten, que Sakura já havia conhecido antes, estava conversando com ela. Nossa, seu time tem 2 caras bonitos, e ambos são muito fortes. Ao ver o olhar dela oscilar entre Sasuke e Naruto, Sakura soltou uma risada, repetindo silenciosamente para si mesma, fique longe do Sasuke, fique longe do Sasuke. Os 2 últimos membros das 2 equipes eram adversários, Sasuke Uchiha e Rock Lee. Após um casual oi e cumprimentos, eles ficaram em pé sem jeito, conversando amenidades. Apesar da conversa constrangedora, o olhar de Lee continuava a se desviar para Sakura. Finalmente, ele tomou uma decisão e caminhou resolutamente até Sakura. Você é a Sakura-chan, certo? Lee fez um sinal de positivo com o polegar, parecendo exatamente um mini Gai-sensei. Ele exibiu o que considerava seu sorriso mais descolado e declarou firmemente, meu nome é Rock Lee. Por favor, saia comigo. Eu te protegerei com a minha vida. Uma confissão falsa? Uma voz vinda de trás despertou repentinamente a curiosidade de Naruto. Ele esticou o pescoço instantaneamente, seus olhos azuis se arregalando num instante, e 2 chamas de fofoca crepitante surgiram dentro deles. O espetáculo começou. Ele, Naruto, nunca tinha recebido uma confissão de amor, mas Sakura-chan estava finalmente tendo seu dia. Deixe-me ver quem é. Quem é esse guerreiro corajoso que ousou se declarar para Sakura-chan? Ele virou a cabeça e um macacão verde surgiu imediatamente à vista. Então é Lee. Olhando novamente Sasuke por quem Sakura tinha uma queda secreta, ou melhor, declarada, estava parado bem ao lado deles, observando. Como se chama cometer um crime na frente do marido? Naruto imediatamente se vangloriou, sorrindo maliciosamente e o provocou. Sasuke, diga alguma coisa. Sasuke ainda não havia reagido, mas Sakura estava ficando um pouco sem jeito. Ela declarou explicitamente sua rejeição. De jeito nenhum. Não tinha nada a ver com Sasuke. Basicamente, ela simplesmente não conseguia apreciar o corte de cabelo tigela, o macacão justo e as sobrancelhas grossas. O que? O rosto de Lee empalideceu, seus olhos, antes brilhantes, perderam instantaneamente toda a luminosidade. Nem mesmo o exuberante e jovem Lee conseguiu suportar um golpe tão duro. Ei, Lee, anime-se. Gai-sensei, que vinha conspirando secretamente com Kakashi, finalmente retornou. A juventude não nos permite ser tão negligentes. Já que sua confissão falhou para liberar sua juventude limitada como seu professor, darei 500 voltas de parada de mão ao redor de Konoha com você. Gai-sensei. Lee. Isso fez com que os heróis derramassem lágrimas, e os 2 ficaram novamente com os olhos marejados. Aquela cena apaixonada foi momentaneamente demais para Sakura assimilar. Ela apontou para os 2 e pediu a confirmação de Kakashi. Kakashi-sensei, eles estão bem? Kakashi suspirou, pressionando a mão contra a testa. Você vai se acostumar. Fim do vídeo. Projeto já completo no Patreon. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!